Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar então aquela série, para corrigir os criacionistas, e o criacionista da vez agora é outro, é o professor Marcus Eberlin, sim, aquele mesmo da palestra de Design Inteligente na UFMS. Então vamos ver o que o Marcus Eberlin tem a dizer sobre o registro fóssil. Que o registro fóssil é uma das maiores evidências de que realmente evoluímos, de uma evolução cega não guiada. Mas será? Será que é verdade? Quando nós olhamos o registro fóssil, o que a gente observa no registro fóssil? Primeiro, a evolução lenta, gradual e sucessiva ali não se vê. Nós vamos no registro fóssil e a gente vê que não tem vida, e de repente aparece uma explosão de vida. Praticamente todas as formas básicas de vida são formadas praticamente de uma vez, num único segundo geológico. As explosões cambrianas, tantas outras explosões. Então, os processos naturais lentos, graduais e sucessivos não estão lá. Existe pelo menos duas coisas erradas na fala do Marcus Eberlin, que é um erro muito comum cometido entre criacionistas. Ele utilizou ali o termo explosão cambriana, ou seja, ele está dizendo que quando nós olhamos para o registro fóssil, nós vamos percebendo num conjunto de rochas, num determinado conjunto de rochas, de determinada idade, que não tem vida, não é observado vida, fósseis de organismos naquelas rochas, e até que você chega num determinado conjunto de rochas, que é o datado do período cambriano, do início do cambriano, em torno de 542 milhões de anos, e aí sim você tem, de repente, o surgimento de vida. Então é o que nós paleontólogos costumamos chamar de explosão cambriana. Então é a ideia de que aparentemente há o aparecimento súbito de várias formas de vida, de vários grupos de animais, contendo já planos corporais básicos, como planos de simetria bilateral, simetria radial, organismos assimétricos e assim por diante, organismos segmentados, organismos com apêndices, Então, tudo isso aparentemente aparece de uma forma súbita durante o Cambriano, que tem o seu início em torno de 542 milhões de anos. Então, isso é o que nós chamamos de explosão cambriana. O primeiro ponto é que o uso do termo aparecimento súbito, ele tem um uso bastante equivocado, bastante errado por parte desses criacionistas, porque eles entendem que aparecimento súbito, do ponto de vista paleontológico, geológico, é algo instantâneo, o que está completamente errado. Quando nós falamos em explosão cambriana, na verdade, nós estamos falando de um intervalo de tempo de pelo menos aí entre 20 e 40 milhões de anos. Ou seja, na verdade, todos os fósseis que nós encontramos no Cambriano, nem todos eles têm a mesma idade e são datados exatamente de 542 milhões de anos. É fato que nós temos fósseis de alguns tipos de trilobitas, temos outros tipos de artrópodes, como anomalocaris. Nós temos outros fósseis de organismos que pertencem ao grupo dos vermes, como o gênero Otoia. Temos ainda também até fósseis de organismos que nós consideramos até como os primeiros cordados, ou seja, que seria animais que já classificamos dentro do grupo até mesmo dos vertebrados. Então nós temos o picaia, que seria um cordado primitivo, ele não é exatamente um vertebrado, aparentado com um grupo de animais que hoje nós conhecemos como anfioxos, ou seja, são organismos dentro do grupo dos cordados, são cefalocordados. Nós temos também outros grupos de animais que aparentemente são peixes sem mandíbulas, também datados, alguns deles datados até do Cambriano inferior, mais ou menos na faixa de idade aí em torno de 520, 525 milhões de anos. Temos também até mesmo fósseis de peixes sem mandíbulas que aparentemente já apresentam algum sinal de ossificação. Parece ser animais, peixes ósseos, no entanto sem mandíbulas, datados aí já do Cambriano superior, entre 500 e 485 milhões de anos aproximadamente. Ou seja, nós temos aí realmente uma vastidão de fósseis datados do Cambriano, de organismos de vários tipos, de vários grupos diferentes, com características, planos corpóreos e novidades evolutivas bastante diferenciadas. No entanto, como eu disse, a ideia de explosão cambriana ela está errada na cabeça de um criacionista, porque ela não é
um evento que ocorre de uma forma instantânea ao mesmo tempo, conforme o próprio Marcus Eberlin coloca. Então ele diz o seguinte, que você tem rochas que onde não tem vida, e de repente tem uma explosão e todo mundo surge de uma vez no registro geológico. E não é exatamente assim que ocorre, né? Na verdade, é um intervalo de tempo um pouco mais longo do que um momento instantâneo. Tá? O segundo erro repousa sobre a ideia de que, na verdade, nós não temos fósseis anteriores ao período cambriano. Na verdade, essa ideia de que da explosão cambriana, ou seja, do aparecimento súbito, é uma ideia antiga e, de fato, na época do Darwin, não se conhecia fósseis anteriores a 542 milhões de anos. Realmente não se tinha ideia da existência de qualquer forma de vida em rochas mais antigas do que isso. Tanto é que apenas a partir dos anos de 1940, já na década de 1940, é que foram descobertos os primeiros fósseis encontrados em rochas em estratos geológicos mais antigos do que o cambriano, ou seja, anteriores a 542 milhões de anos. Alguns desses fósseis foram encontrados numa região do sul da Austrália, chamada Ediacara, e receberam esse nome, né? Hoje são conhecidos como biota de Ediacara. São várias formas de vida de organismos invertebrados, como, por exemplo, o Charnodiscus, que alguns paleontólogos colocam ele dentro do grupo dos quinidários. Também nós temos a ciclomedusa, que alguns entendem que faz parte também do grupo dos quinidários, outros até entendem que pode se referir a outros tipos de organismos que viviam em colônia. O Spriggina, que atualmente é conhecido como um verme, mas alguns autores até já chegaram a considerar como um precursor de alguns artrópodes, como os trilobitas. Então é um animal de corpo segmentado, datado antes do cambriano, ou seja, nós temos aí alguma noção, alguma ideia, pelo menos da existência de alguns grupos similares aos anelídeos ou algum outro tipo de verme. Temos também o Dicksonia, que alguns autores consideram também como um tipo de verme. Temos também o Tribachidium, que é um fóssil que alguns autores chegam a classificar ele como um proequinodermo, ou seja, um organismo ancestral precursor do grupo dos equinodermos. Equinodermos, para quem não sabe, é o grupo que pertence às estrelas do mar, às bolachas do mar. Mas não é só isso, nós temos ainda outros grupos de invertebrados, como as cloudinas e as corumbelas, que também são classificadas dentro do grupo dos quinidários, datados aí um pouco mais próximo do cambriano, em torno de 550, 560 milhões de anos. Inclusive esses dois grupos que eu mencionei, as cloudinas e as corumbelas, são animais que são encontrados em depósitos fossilíferos aqui do Brasil, inclusive, né? Tem em outros lugares do mundo também, mas aqui no Brasil, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá, ali na fronteira com a Bolívia também existem alguns estratos geológicos onde podemos encontrar esses organismos. E também encontramos, inclusive, espículas de esponjas, né, esponjas marinhas, nesses mesmos depósitos. E temos ainda um fóssil bastante interessante que é chamado de Kimberella, né, que é reconhecido aí como um possível molusco, ou seja, então percebam como que de fato nós temos aí uma quantidade bastante razoável de fósseis que são anteriores ao cambriano. Então nós temos fósseis desde mais ou menos 635 milhões de anos até a próxima passagem do início do cambriano, em torno de 542 milhões de anos, onde nós podemos identificar vários grupos de quinidários, alguns grupos de possíveis ancestrais de animais segmentados, como alguns vermes, possíveis ancestrais dos moluscos e assim por diante. Ou seja, essa ideia de explosão cambriana que o criacionista tem na cabeça dele, que está tudo estéril antes do cambriano e de repente surge de uma vez, ela está completamente errada por esses dois motivos que eu mencionei. Primeiro, temos fósseis sim, vários fósseis anteriores ao cambriano, e segundo, esse evento de diversificação, ele não é o evento dentro do cambriano, ele não é um evento instantâneo, mas ele é um evento que ocorreu pelo menos no intervalo de tempo entre 20 ou 40 milhões de anos. Para esse vídeo de hoje era só isso que eu queria fazer mesmo, queria trazer apenas esses esclarecimentos, espero que tenha ficado claro e até a próxima.